Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos realizar mais um estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o programa de hoje. Nós estamos estudando o capítulo 5, Ouvindo Instruções. No último programa, nós conversávamos sobre o que o mentor, o instrutor, o Telésforo, começou a conversar sobre a problemática das religiões na Terra que vivem, ao invés de se ajudarem, vivem em conflito, vivem em confronto. E o Telésforo disse também que toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Então, ele está, no fundo, o que ele queria dizer para nós é que o problema não é a religião, mas é o religioso. O problema é aquele religioso que é um mau religioso. E porque, como ele colocou, toda expressão religiosa é sagrada. Nos seus fundamentos, todas as religiões que pregam o bem, elas têm, nos seus estatutos, elas têm a ética, a moral de Jesus. E algumas delas, pelo menos a crença em Deus, mas também com o seu código moral e ético. Então, o problema é o religioso, que acaba se apoderando do título da sua religião para promover discórdia, combate, julgamentos, anátemas, etc. Então, ele também coloca que existem também aquelas pessoas que não são propriamente más, mas elas ainda não têm capacidade de entender, e de acreditar na espiritualidade, na comunicabilidade dos espíritos. Então, muitas das vezes, por elas não compreenderem, elas combatem. Então, nós paramos aí no último programa e vamos, como o Telésforo disse, o que mais doía não era a incompreensão dos maus, mas era a incompreensão dos religiosos, porque deviam, e conhecem muitos deles a lei de Deus, e mesmo assim vivem combatendo as outras religiões. E fazendo mais um parênteses no comentário também, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós temos a obrigação de raciocinar diferente da maioria, que ainda é a maioria, no sentido de não criticar, essa veemência de criticar a religião do outro, cada um no seu estágio de entendimento, no seu estágio evolutivo. Nós também já passamos por todas essas fileiras que a gente às vezes critica. A gente tem que pensar nisso, O espiritismo tem 160 e poucos anos. É muito pouco, é muito novo ainda. No máximo, isso é a segunda ou terceira vez que nós militamos aí no movimento espírita. Então, seja começando na desencarnado ou encarnado. Então, a gente tem que raciocinar assim. E toda vez que, como ele diz aqui, ele vai dizer depois, a incompreensão dos bons, no sentido de quem já entende e não compreende, isso passa por uma obrigação nossa que a gente tem que ver. Porque em nome de Jesus já cometemos muitas atrocidades.
Vide aí as cruzadas, a Inquisição e outras coisas. O problema é não repetir agora, nas fileiras do espiritismo ficar exatamente. Combatendo as religiões, criticando e debochando, exatamente. Não. Podemos fazer uma análise, sim. E se alguém pedir alguma explicação, que a gente tem a obrigação de esclarecer, né? A maior caridade que a gente faz com a doutrina é a sua divulgação correta. O Emmanuel diz isso. Então a gente tem sempre que raciocinar assim. Bom, vamos começar a leitura a partir do parágrafo 15. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo como a alma do homem. Isso aqui, a gente vai parar aqui para a gente ver, não é, o quanto isso é verdadeiro. No próprio livro dos Espíritos, na parte intitulada Prolegômeros, Kardec, não é, vai colocar uma observação sobre isso. Então, nós vamos ler um pedacinho para a gente ver que a mensagem de Jesus, ele mesmo, ele não falou tudo para todo mundo. Ele reservava algumas instruções para os apóstolos apenas. E mesmo assim, ele fala em João 16, eu tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar por agora. Porque é preciso que a alma humana se amadureça para que a gente possa receber maiores, né, informações vindas do mundo espiritual. Por isso Jesus falou isso em João 16. Então, lá em Prolegômeros, Kardec também coloca assim: entre os ensinamentos que... Kardec não, os Prolegômenos foi escrito pelos espíritos São João Evangelista, Santo Agostinho, Espírito de Verdade, Sócrates, e eles dizem assim: entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deve guardar somente para ti, até nova ordem. Nós vamos te indicar quando o momento de publicá-los tiver chegado. Enquanto esperas, examina-os, medita sobre eles, para estares pronto quanto o dissemos. Então, a gente vê por esse texto, pela fala de Jesus em João 16, que... quando ele diz, né, que ele tinha muita coisa a nos dizer, mas ele não poderia dizer tudo, e aí ele envia o Consolador, o Espiritismo, não é? Depois de 1857 anos, a gente vê também que o Espiritismo, com Allan Kardec é não é? Depois, aqui, principalmente aqui no Brasil, quando Francisco Cândido Xavier reencarna, ele traz algumas informações que Kardec, por não ter sido autorizado naquela época, não falou. Jesus fala sobre reencarnação de uma maneira, não é, mais sutil quando ele conversa com Nicodemos. Kardec, com o Espiritismo, já vai falar abertamente sobre reencarnação. Chico Xavier, numa das suas obras, chamada Missionário da Luz, no capítulo 13, ele abre para a gente uma janela imensa sobre reencarnação, mostrando que os espíritos podem mexer, não é? Com o pensamento, é lógico, na junção ali do espermatozoide com o óvulo, mexer lá, segundo o André Luiz nos relata, acho que é na cromatina, né? Isso, cromatina. Ele mexe para poder alterar, não é, o corpo físico do Segismundo, que é o espírito que vai reencarnar e tem merecimento de ser ajudado. Como é que Jesus podia falar isso há 2000 anos atrás? Como é que Kardec podia falar também sobre isso em 1857?
Então, coube a Chico Xavier a missão, não é, de trazer novas informações do mundo espiritual. Como é que Jesus podia falar que cada célula de nosso corpo é um princípio inteligente, é um espíritozinho, entre aspas, né? Mas já é um princípio inteligente. Como é que Kardec podia falar sobre isso naquela época? Coitado, Pasteur, naquela época, foi combatido porque ninguém acreditava que existia bactéria, porque ninguém podia ver a olho nu. Quando o microscópio chegou, não é? Alguns debochavam dele ainda, mas aí alguns mais inteligentes, né? E mais maduros acreditaram. A mesma coisa acontece com o espiritismo. Chico Xavier é o missionário de Jesus para abrir um pouquinho mais a janela do espiritismo. Por quê? No século XX em que Chico Xavier viveu, nesse século, nós já estávamos um pouquinho mais maduros para entender, não é? E compreender melhor certos assuntos. Porque existem pessoas que acham que o que Chico falou na sua psicografia, o que ele escreveu, né, que o doutor André Luiz e o Emmanuel colocou para ele, muitas pessoas acham, isso não está na codificação. Mas a reencarnação, como Kardec explica, também não estava lá na fala de Jesus. Se for assim, não é? Mas é como Telésforo falou para a plateia. Como ele coloca aqui, o espírito da revelação é progressivo como a alma do homem. Quando ele diz assim que o progresso, o espírito da revelação é progressivo como a nossa alma, ele está falando do nosso entendimento. Porque, por exemplo, na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, mas um dia vai seguir. Então, a maturidade do senso de moralidade é que vai fazer com que o espírito entenda. E isso não tem nada a ver com banco escolar. Nessa encarnação, você pode ter só o seu primário, só pode ser até um semi-analfabeto, não sabendo, mas o entendimento você já pode ter na hora que você ouve, que você tem, você aceita, porque a maturidade do teu espírito já atingiu um tal grau que você já consegue compreender. Vide que nós temos pessoas doutorandas e muito intelectuais, mas que não conseguem compreender o que o Espiritismo traz. Então, quando ele diz isso aqui, a gente pode também nos reportar ao Livro dos Espíritos, na sua parte 4ª, em que Allan Kardec coloca uma mensagem de São Luís, no capítulo 2, na 4ª parte, em que ele diz assim, São Luís diz assim, que predita foi a transformação da humanidade. E essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então o auxílio do alto sempre teve, só que agora vamos ter, assim, vamos dizer, em massa. Esses espíritos vão encarnar nos auxiliando na compreensão. Agora, quem vai fazer o papel individual de cada um? O papel individualizado. Então, quando ele diz essa frase do progresso do espírito de revelação, a gente tem que acompanhar, fazer uma análise do que a gente vem progredindo a humanidade toda. Como a Teresa colocou, é Moisés, é Jesus, é Kardec, e depois os espíritos através do Chico. Como os espíritos através dos médios que Kardec observou e escreveu e codificou. Então ninguém está dizendo aqui que um é melhor que o outro, não é nada disso. Nós estamos dizendo do progresso do entendimento das leis de Deus cada vez mais profundamente. Por exemplo, não matar. Está lá um dos mandamentos, é não matar. Até pouco tempo, pelo menos para mim, esse mandamento era só eu matar alguém. Com um tiro, uma facada, alguma coisa. E não é só isso. É claro que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, não é isso. Não é só isso. Mas é, por exemplo, não matar a alegria do outro. E aí a gente tem os exemplos. Muitos exemplos na Revista Espírita, Kardec coloca, como também nas obras ditadas
pelos espíritos através de Chico Xavier, que são obras, histórias reais, verídicas, não são romances fantasiados. Então, esse espírito de entendimento ele vai crescendo cada vez mais, de acordo também com a nossa boa vontade de entender. Isso. Ele vai falar isso agora. A próxima frase do discurso é essa: as concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Então, quanto mais o ser humano ele evolui, mais ele consegue acessar a transcendência divina, mais ele começa a compreender Deus. A gente pode ver na nossa, na história humana, como é que os primitivos, os homens da caverna, adoravam a Deus através do trovão, do vento, não é? E, aliás, eles não achavam que havia só um Deus. Tudo que eles não compreendiam, eles classificavam como divindade. Com a nossa evolução, não é? A gente conseguiu, com a ajuda dos capelinos que vieram para a Terra, começar a compreender uma divindade, um Criador, um Deus único, não é? Porque lá na Torá, Moisés coloca: Deus é um. É único. Então aí com a chegada desses capelinos que encarnaram em Israel, no Egito, porque os iniciados egípcios, não o povo, mas aqueles realmente que detinham o conhecimento superior, eles acreditavam também num Deus único. Mas o povão deixava continuar pensando nos vários deuses. Com Jesus, mas antes Moisés fala do Deus guerreiro, era único, mas era guerreiro, era parcial. Jesus veio mudar essa concepção para nós. E com a doutrina espírita, mais a gente vai entendendo, compreendendo as virtudes, não vamos falar nas virtudes divinas, vamos falar como Kardec coloca, os atributos da divindade. E a gente vai podendo fazer comparações, analisar melhor. Então tudo, por isso que a lei, existe uma lei de Deus chamada lei de progresso. Então a religião, as concepções religiosas, elas também progridem de acordo com a mente da criatura. Então, existem pessoas, como o Marco colocou, que têm diplomas universitários, mas que não conseguem assimilar a reencarnação. Porque, por alguma questão, a mente dessas pessoas ainda está bloqueada nesse aspecto. Não é? A crença na vida espiritual, na comunicabilidade com os espíritos, ela não está atrelada ao conhecimento intelectual, mas sim ao amadurecimento da alma. Então, a gente viu que o ser humano ele vai evoluindo e ele vai conseguindo captar melhor a divindade, não é? Vamos continuar. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Semana passada, lá na nossa casa espírita, que a gente frequenta, um jovem perguntou assim: me explica, como é que pode a pessoa ficar no inferno eterno? Ele perguntou assim. Acho que a primeira vez que ele foi numa reunião, e aí nós pegamos a capa do livro Céu e Inferno, em que eu acho que é a mais antiga, que a FEB editou, e tem lá um pedaço com assim escuro e com a escuridão, a tempestade, o formato de uma silhueta de uma cabeça humana, e do outro lado a outra silhueta com o sol claro. Ali já na capa já está direcionando para a gente um raciocínio maior, que o céu e o inferno está dentro de nós. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec coloca, no capítulo 4, item 7, ele diz assim, só um trechinho: localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita
e o sofrimento absoluto. Então, ele está falando de sorte definitiva, que nós cultivamos durante tanto tempo. E no final ele diz assim: se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Olha a lógica de Kardec. Sensacional, né? Porque como é que pode a gente progredir? Eu tenho uma chance de melhorar, progredir, se eu estou lá no inferno eternamente. E ele conclui assim: Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é? E no livro Libertação, o instrutor Gúbio, Libertação também ditado por André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o instrutor Gúbio diz assim que Satã é inteligência perversa. É a nossa inteligência voltada para o mal. Essa fala do Telésforo, né, é muito importante, porque a gente vê atualmente algumas religiões que atormentam e que mais falam do diabo e do inferno do que de Jesus. Como é que pode? É isso que o Telésforo está dizendo, que infelizmente algumas religiões estão com um objetivo equivocado, porque estão dando mais força pro capeta, pro demônio, para Satanás, né, os títulos que nós queiramos dar, do que a força que Jesus tem sobre a terra, sobre as almas humanas, porque ele é o nosso guia e nosso modelo. Então ele colocou isso aqui para dizer que, infelizmente, algumas expressões religiosas, né, algumas religiões, pegam o caminho errado, porque o que deveria ser ensinado é como ele mesmo diz, que o que existe são pessoas, olha como ele coloca, homens infernais, criando infernos para si mesmos. Homens, não é, ainda em estado de desequilíbrio total e na experiência da maldade, que eles carregam o inferno para onde eles vão, estejam eles no corpo ou fora do corpo. É isso que o Telésforo está dizendo, que enquanto essa situação não mudar, não é, a gente vai ficar faltando algo no desenvolvimento da espiritualidade humana. Esse artifício, porque fomos nós que criamos em outras encarnações esse artifício de só falar em diabo, em inferno, em penas eternas, porque assim a gente podia manipular as pessoas através do medo. E também colocar a culpa no diabo, não em nós. A gente nunca é culpado, é ele que é o culpado. Isso, né? Sempre a responsabilidade a carne é fraca, por isso que a gente cai na tentação. Então, o Telésforo, nesse começo de conversa aqui, ele resolveu abordar essa questão de que, infelizmente, algumas religiões dão mais ênfase, né, as penas eternas, as torturas ao Satanás do que as promessas de Jesus, que são de salvação, que são de esperança, que são de amor. Então, nós fazemos as nossas escolhas, não é? Mas estamos chegando aqui ao final de mais um programa. Hoje nós estudamos o capítulo 5 do livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Esperamos ter contribuído para o melhor entendimento, né, da palavra de Jesus. Muito obrigada, muita paz a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.